O que eu gostaria de definir é que a síntese é a eternidade a libertar-se através do futuro em nós. A síntese é o resultado do teu fim vir ao encontro do teu agora. Nós não evoluímos só do passado para o futuro. Evoluímos também do futuro para o passado. Isso é muito importante. A Terra Última, a partir de um certo momento, é só sobre isto. Todo o livro é sobre isto. É muito importante nós compreendermos isto. É muito importante nós percebermos assim, eu tenho uma doença séria, mas essa doença é narrativa. Ela vem do passado, foi-se construindo gradualmente até chegar ao que é agora. Mas há um que és tu, que vem do futuro. Há um último. Nós não adoramos esse último. Nós adoramos o Supremo, o único, que é acima do teu último, do meu último e dos últimos de todos nós. Nós adoramos o único. O olho. O triângulo. Esse nós adoramos. Mas nós podemos invocar o último em ti. Há um último, há um Carlos Frutuoso último. Há uma graça última. Se o Carlos Frutuoso último é verde. Se o último é verde. O triângulo com o olho é uma convenção egípcio-maçónica. Eu acho que o dourado fica-lhe bem, mas porque não o verde também? Porque não o verde? Porquê? Em verde. Então, é muito importante nós percebermos que a síntese é o que acontece quando nós invocamos aquilo que em nós é o último. E isso implica um posicionamento da consciência. Em relação ao que está em baixo da consciência, que é o dia-a-dia, terceiro raio. De forma a que o indivíduo atinja uma economia de si. Atividade inteligente é o mesmo que ser económico. Não no sentido de fazer poupança financeira. Não. Económico energeticamente. Eu procuro, não sei se consigo, que quando eu falo esteja a dizer na mesma frase muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Por isso é que o discurso não é assim tão fácil. Porque se vocês ouvirem as gravações 2, 3 vezes, cada frase é um poliedro. É um problema meu. Mas é uma forma de economia. Isto é muito importante. Os designers sabem o que é economia, porque eles têm que fazer peças que funcionam e que têm o mínimo de complexidade e articulação possível. Então, o que é esta quarta iniciação, terceira, quarta iniciação? É design. Tu deixas de viver no mundo gasoso das impressões mentais vagas, deixas de viver no mundo afetivo, emocional demasiado subjetivo e começas a entrar no mundo exato do design do homem em relação ao cosmos. E o que corrige em grande parte o lado selvagem da vida subjetiva é o rigor da substância, o rigor da matéria. É quando o indivíduo começa a se relacionar com o seu corpo físico como uma entidade de luz e uma verdade. O nosso corpo físico é uma verdade. É mais verdadeiro, eu não estou a dizer que ele é uma realidade final, é mais verdadeiro do que muitas das nossas subjetividades constantes. Então o que é a síntese? Depois desse trabalho na laringe, depois desse trabalho no plexo solar, depois dessa organização económica da existência,
menos objetos, menos espaços, melhores espaços, menos pessoas, melhores pessoas, menos lugares, melhores lugares, menos ideias, melhores ideias, menos emoções, melhores emoções. Depois de tu atingires esse nível da luz e da atividade inteligente, a gente tem que pensar, a minha atividade inteligente ou eu vivo como uma barata tonta? É. Vênus, no sentido que Vênus... Sim. E na proporção, o universo funciona por rodas dentadas. Por princípios, por vasos comunicantes, por correntes de transmissão. Na proporção em que eu tenho uma atividade inteligente, lentamente, o âmbar do coração começa a libertar-se. Para que é que serve ter uma vida disciplinada? Para amar melhor. Porque é que serve? Qual é a utilidade de encontrar a minha disciplina? Porque ela é o corpo do amor. O problema do amar demais é que é um amor sem corpo. Aquilo baba para todos os lados, salta para todos os lados e não tem estrutura. Quando tu tens a atividade inteligente, quando o teu dia-a-dia é feito por vetores elegantes, então gradualmente tu começas a libertar-te do espaço e do tempo. E então já há segurança para esse âmbar, esse mel dourado, esse fogo da psique. É uma resina. Querem saber? Ele tem correspondentes diretos no plano, na natureza. O almíscar, que é retirado dos órgãos sexuais do veado, tem ligação direta com o fogo psíquico. A seiva do eucalipto está em relação direta com o fogo psíquico. O óleo de cedro está em relação direta com o fogo psíquico. A valeriana está em relação direta com o fogo psíquico. O hipericão está em ligação direta com o fogo psíquico. O mel, o milho, o ouro, tudo isto são metáforas no mundo concreto dessa radiação psíquica. Se vocês perceberem, se nós pegarmos em óleo de cedro ou óleo de eucalipto, tem aquele odor forte, intenso, o almíscar a nível afrodisíaco, ou o milho a nível nutritivo, ou o ouro como um campo magnético, tudo isso são correspondências do fogo psíquico, desse âmbar que une as coisas em vez de as pulverizar. Pois, porque o elétron é que tem a carga magnética, não é? Então, depois de trabalharmos o terceiro raio na nossa vida, para que é que serve a nossa vida? É um bloco de notas para aprendermos a lidar com o terceiro raio, com a atividade inteligente. Quem seja uma coisa, desistam. Nem saiam de casa enquanto não criarem. Isto agora é um bocado evangélico, não é? Mas não saiam de casa enquanto não criarem um consenso com vocês próprios de que têm de... Eu estou a falar comigo agora. De que têm que desenvolver essa atividade inteligente. De que enquanto não fizermos o nosso adjornamento, a nossa atualização com a mãe, o âmbar, o fogo psíquico do filho só pode chegar em gotas. Sabe porque é que nós amamos mal e devagar e de uma forma espasmódica? Saem assim umas gotas de amor e tal, depois já não se sente nada e depois sente-se outra vez. Porque ainda temos o bloco de notas do cotidiano todo para organizar. E não adianta, a pessoa não adianta. Se tu sais de casa sem ter este consenso, eu tenho que cristalizar, retificar, organizar a minha vida concreta. E tenho que gastar menos energia para estar vivo. Tenho que consumir menos de mim mesmo para estar vivo. Por isso eu tenho que ser inteligente. Abrir a mente à luz. Peço desculpa? Lamentar menos. Esse então... Porque a cultura portuguesa é uma cultura de lamentação, em grande parte. Depois disto é que o amor pode chegar, e a garantia do cosmos é que à medida que eu
vivo com menos. Vocês percebem o que é pobreza? É a cura da existência tridimensional concreta. Tem nada a ver com se tu tens muitos objetos, ou se vives no luxo, ou se vives com sandálias. Não sei. Porque não há figuras de estilo. Mas pobreza é o que acontece quando o indivíduo encontra a sua economia, o seu minimalismo, a sua exatidão. Se tu és um indivíduo ligado à imagem, se calhar tens que ter um plasma com 50 polegadas. Se és uma pessoa ligada à saúde, se calhar precisas ter aparelhos sofisticados próximo de ti. Ou não. Depende do tipo de medicina que praticas. Se és uma pessoa ligada à ciência, se calhar tens que ter aparelhos sofisticados ao pé de ti. E assim sucessivamente. É pobre. Se tu és um indivíduo ligado à imagem, tens um estúdio de imagem, isso considera-se pobre. Porquê? Porque são as ferramentas da tua tarefa. Uma coisa está completamente ligada à outra. Não há nem mais nem menos. Então as pessoas... É porque é o antigo nome monástico que se dava a isso. Quando eu disse pobreza é por causa do... Estava-me a referir aos 3 votos monásticos. Pobreza... Sim, pobreza... Eu estava a referir aos votos monásticos. Pobreza, castidade e obediência. A pobreza é a cura do plano concreto. A castidade é a cura do plano astral. E a obediência é a cura do plano mental. Tudo dentro de nós. Pobreza perante nós mesmos. Castidade perante nós... Exatamente. E o que é castidade? Castidade é não andar a distribuir afeto onde ele não é necessário. E pode-se dizer, onde ele não é necessário, mas há algum sítio onde o afeto não seja necessário. E perceber que a nossa capacidade de ser afetivos, isto é, de traduzir o amor em atos quentes, tangíveis, é limitada. E se tu puxas o afeto para um lado, ficas com os pés de fora. E se puxas para o outro, ficas com a cabeça... Tu tens que distribuir muito bem o afeto. Como? Exatamente. O afeto, a castidade tem a ver com a correta distribuição do afeto. Não alimentar obsessões. Não transformar o filho na única coisa que existe. Não transformar a companheira ou o companheiro ou o avô ou a tia. Não. Os afetos têm que ser abençoados. Cada pessoa precisa do teu afeto no grau exato para ela saber que existe para ti de uma forma profunda e vice-versa. Não ficar obsessivamente a alimentar os afetos. Isso é que é castidade. E obediência é ouvir a voz interior. Eu não sei se isto precisa de muito mais complexidade, muito mais desenvolvimento. Depois do amor, depois da luz ser instalada, o que é a luz? É viver de forma inteligente. É a atividade inteligente. Claro que não é a luz final, mas é o grau de luz necessário. A seguir vem o amor. Não é provável que o amor hoje se instale antes da atividade inteligente. E não é provável que a síntese se instale antes do amor. Ora, a síntese é o primeiro e o sétimo raio. O primeiro para a vibração da mónada, e o sétimo raio, no sentido em que estivemos a falar hoje, para o despertar transubstanciador do teu corpo. Estes dois, o primeiro e o sétimo, estão separados pelos outros todos. Estou a falar de violeta, azul, cobalto, sim, safira, exato, sim. Depois tens os outros todos. E estes dois não podem aproximar-se, porque o que é a ascensão? A ascensão é combustão, radiação cósmica intensificada. A ascensão do teu corpo, e nós estamos aqui a falar, mas na Terra já ascenderam centenas e centenas de indivíduos. Aqui a não muitos quilómetros. Em Jerusalém ascenderam uns tantos, no Médio Oriente ascenderam uns tantos. É uma coisa assim, é real. Sim, só que a ascensão normalmente quando é mesmo avançada é secreto. E aqui não permite que a humanidade tome consciência disso. Nem que tenha que pôr um corpo falso dentro de um caixão. Nós não sabemos o que se passou com Mozart, por exemplo. Como?
Eu não sei se eles iriam fazer isso ao Toulouse. Porquê? Sim, ok, então, nesse processo, o sétimo e o primeiro querem se unir. A substância tem uma vocação irredutível para ascender. E o espírito, o primeiro, a mónada, tem uma vocação total para descer. Só que tem estas coisas ao meio. E o quarto raio, que é o que rege o corpo, a tal linha, o corpo causal, o que vocês têm é um ser humano virado para a matéria e um ser celeste virado para o divino e o plano causal ao meio. O que está em cima neste, que é o próprio divino, quer descer. Toulouse? Sim. Sim. E este aqui quer se retificar e ascender. Só que entre estes, vocês têm a mónada, o corpo de luz, que é o corpo crístico, tem a mente e tem o corpo astral. E o causal só pode começar a dissipar-se quando estes se integrarem. Quando estes se integrarem, isto é, quando a mente se rende, quando o teu intelecto e a tua mente se render totalmente a Cristo, e quando a tua vida emocional astral se abrir totalmente ao amor monádico, então estes núcleos, digamos, desaparecem e o corpo causal é removido. Quando o corpo causal é removido, só ficam dois. A matéria em baixo e o espírito em cima. E esta desce diretamente sobre a outra. Um desce diretamente sobre o outro. Quarto, quinto e sexto. Quer dizer, os três primeiros são aspectos da divindade. E os outros quatro são atributos. O quarto, quinto, sexto e sétimo. Assim, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. O quarto raio é da harmonia. Da harmonia. Esse é o quinto. Atividade inteligente. A cor. Cada escola fala de uma cor diferente. Na Califórnia falam em rosa, no Brasil falam em dourado rosa, noutros sítios falam em. Eu não. Diz. Um arcanjo para o terceiro raio. Não estou a falar de arcanjo nenhum. Maria. Também. O verde tem a ver com Maria no nível da cura. Sim. E o terceiro raio em termos... o terceiro raio mais alto tem a ver com a Mãe Divina, com o Espírito Santo. Claro, todos os outros raios são manifestações do terceiro. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo são manifestações do terceiro raio. Ok. Primeiro raio, segundo raio, terceiro raio. Deste saem o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Claro que há mestres específicos de terceiro raio. O veneziano, o Marracoan, o veneziano, Paulo Cello. E há mais mestres de terceiro raio. Mas o aspecto cósmico do feminino, a inteligência universal, a mente cósmica, a inteligência ativa, a atividade inteligente, permanecem como a base do terceiro raio, que é a Mãe Divina. Reparem, primeiro raio, o pai, segundo raio, o filho, terceiro raio, a filha ou a mãe. Que há mestres ascensos ligados ao terceiro raio, com certeza, em todos os planetas. Mestres que nós nunca ouvimos falar. Mas a natureza de fundo é a Mãe Divina. Quando falamos de Maria ligada ao quinto raio, é muito aqui na Terra.
Mestres. O clássico é Kutumi. São Francisco de Assis. Mas também Lao Tse. Aurobindo. Como? Há muitas grelhas. O que nós estamos. Sim, sim, mas isso. Exato. É uma questão de higiene. É uma questão de higiene. Nós aqui não vamos trabalhar com essas grelhas de forma rígida. Vamos deixar que, com o passar dos meses, cada ser vá percebendo que mestre é que está associado a que raio para ele. E à medida que a escola passa de uma escola a ar para uma escola de fogo, mais à frente, nós vamos entrar numa prática, que não vai ser em Lisboa, vai ser no campo. E nessa prática fora de Lisboa, nós vamos trabalhar com os raios e com anjos, arcanjos e mestres, diretamente. Eu vou repetir, diretamente. Vou dizer mais uma vez, diretamente. E nessa altura não há grelhas tiradas da internet para ninguém, é na prática. Qual é a tua experiência? Então vamos inverter isto, vamos inverter isto. Quando falas de segundo raio, de que mestre é que estás a falar? Uhum, 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 uhum. Então vamos colocar aqui um buffer. Vamos colocar um buffer entre nós os dois. Vamos colocar. Certo, Kitty, ótimo. Vamos colocar um buffer entre nós dois. Eu trabalho muito lentamente. Até começar a dar atributos aos raios, etc., passam meses. Não sei se me faço entender. Absolutamente. Sabes porquê? Sabes porquê? Porque nós ainda mal começámos a falar dos raios. Tu tens uma prática de raios tipo semanal, etc. Nós ainda não começámos. Diária. Minuto a minuto. Nós é o contrário. Nós ainda não começámos a falar dos raios sequer. E então é natural que haja que pareça descaracterizado. Quando nós falamos dos raios, vamos falar de uma forma tão profunda, que a última coisa que se quer fazer é ligá-la a mestres e arcanjos. Porque isso é automático. Vocês vão sentir automaticamente. O que nós queremos é extrair os raios do interior de nós próprios. Mesmo assim, senti-los dentro de nós como as 12 forças e energias divinas, ativas, que estão a construir a realidade à nossa volta. É. Sim. Mas o primeiro conotas com Mória. Mas o primeiro raio conotas com Mória. E o segundo não conotas com nenhum mestre. Mas todos os mestres que manifestaram o verbo, como Lao Tse, quando ele fala no Tao, ele está a falar do verbo. Quando São Francisco de Assis repete integralmente o processo de Jesus, ele é um mestre crístico. Krishna é um ser ligado ao segundo raio. Confúcio é um ser ligado ao segundo raio. E Platão é um ser ligado ao segundo raio. Kutumi é um ser ligado ao segundo raio. Pitágoras é um ser ligado ao segundo raio. Todos esses seres são seres crísticos. Eles representam o segundo aspecto da Trindade. Podes associá-lo ou não a estes mestres, mas
Isso eu compreendo muito bem. Claro, claro, claro. Isso é uma fase muito à frente. Uhum. Isso é um processo muito à frente. Nós estamos numa fase muito mais teórica. Tu estás numa fase prática. Nós estamos numa fase muito mais teórica. Então, se nós definimos assim, esta é a fase teórica do que nós estamos a fazer. Sobre os raios. Então vamos marcar um encontro, só eu e tu, para falarmos dos raios. Eu até agora mal falei do terceiro, quer dizer, hoje falámos um pouco e do quinto ou do sexto, e falámos muito pouco do quarto, não é? Nós temos estado a falar do primeiro e do sétimo para descrever o problema final do iniciado avançado. E tu estás-me a falar da aplicação dos raios na cura. Eu estou a falar dos raios antes, exato, tenta ver. Nós estamos ainda muito antes, estamos mesmo lá no início da compreensão dos raios. Ainda nem sequer começámos a falar dos raios mesmo, no sentido. Hoje vamos falar dos raios. Sim, sim. E são trinos. Uhum. Mas deixa-me ver só uma coisa. A tua prática está em choque com o que nós dizemos? Então a tua dificuldade em estabelecer ligações, comparações válidas. Consegues suspender a tendência para fazer essas relações durante um mês ou dois, até começar a entrarmos nos raios mesmo? Se tu suspenderes isso, conseguires aguentar o desconforto, pode ser bom. Porque repara, nós imagino, porque nós aqui o ponto é quando nós começamos a falar dos raios, vamos falar dos raios como a psicologia de Deus. Assim como nós temos componentes psíquicas, Deus tem componentes psíquicas no nível macro, no nível universal. E os 12 raios são a psicologia de Deus. Se eu tenho alguma coisa que se possa ler sobre isso, tu tens os raios e as iniciações e tens a psicologia esotérica da Alice Bailey, que são os dois livros de base de tudo o que se diz sobre os raios. Antes da Alice Bailey ter escrito esses dois livros nos anos 30, 40, não havia um discurso claro sobre os raios. O discurso claro sobre os raios vem com a psicologia esotérica e os raios e iniciações da Alice Bailey. Blavatsky tinha anunciado isso e tinha dito que a chave do século XX era psicológica. E os raios, que são a psique de Deus, também condicionam a nossa vida psicológica. Porque nós temos características de raios. Não é? Temos um... Sim. Tu tens um raio no corpo físico, que é um dos 7. Tens um raio no corpo emocional e tens um raio na mente. E estes 3 raios têm vidas próprias, muito intensas. Depois da terceira iniciação, quando se dá a integração da personalidade, estes 3 raios desaparecem e vem ao de cima um raio, que é o raio da personalidade integrada. Esse raio da personalidade integrada sobrepõe-se ao raio da mente, ao raio das emoções e ao raio do corpo físico e vai comandar uma personalidade integrada. Os raios são Deus em movimento, a energia divina em movimento.
Não podem ser confundidos nem com força, nem com prana, nem com energia vital. São abstratos, são poderosíssimos e são a fonte de todo o movimento interior. Por exemplo, existem hinos de países que tentam, no fundo, captar o primeiro raio para aquele país. O hino. Não vou cantar aqui os heróis do mar, mas o hino. O que é o hino? O hino é uma tentativa sempre de captar o primeiro e o sétimo raio para um país. Os símbolos, como as bandeiras nacionais, estão a tentar captar uma energia. De onde é que vem aquilo? A força é cega, o raio é inteligente. Nós passamos por aí noutros encontros. As forças são o que preenche os planos horizontais. Força, força, força. Os raios é o que atravessa os planos na vertical. Vem de cima e depois volta. Se parecem forças, parecem. Quando uma pessoa está carregada com uma energia de raio, ela é inesgotável. É como o raio que vem do céu. O raio da ciência concreta e da exatidão e da precisão tem muito a ver com o terceiro e assiste à manifestação do amor. Uma das coisas que o mestre tibetano disse foi que uma das grandes falhas do discípulo do mundo é não conseguir relacionar o quinto raio da precisão com o segundo raio do amor. Esta sensação, esta realidade completamente perdida, esta ilusão de que é possível manifestar o amor sem primeiro trabalhar o terceiro e o quinto raio. Claro que uma criança manifesta imenso amor. Porquê? Porque ela ainda está colada às origens, de certa forma. Mas o adulto precisa desenvolver o terceiro e o quinto raio, porque esses são o substrato para depois o amor poder chegar ao mundo. Claro que quanto mais fantoche, mais iniciado, quanto mais iniciado, mais fantoche. No sentido positivo da palavra fantoche. Nota, é assim. Deus são 3 aspectos e 4 atributos. Os 4 atributos vêm sempre do terceiro aspecto. Deus autocontido, não projetado, não dinâmico, não em expressão, não é feito de raio absolutamente nenhum, não exprime raios. É transcendente. Quando o transcendente entra no prisma do espaço e do tempo, dos planetas e do desenvolvimento gradual em espiral de todas as coisas, ele ganha cores, vibrações, ondulações, ação. E o que nós sabemos é que existe um aspecto do divino, que está ligado a Sat, e que mergulha no infinito. Os primeiros encontros de School tiveram todos a ver com isto. Depois sabemos que existe um segundo aspecto do divino, que está ligado a Ananda, e que é a ligação entre o Pai, que está ligado ao infinito, e o universo criado. Depois sabemos que há um terceiro aspecto do divino, a Mãe, que está ligado a Chit, e que tem a ver com a qualidade da luz no seu aspecto materializante e materializante. Isto são 3 atributos, 3 aspectos do divino. São manifestações. É a Trindade. O primeiro, o segundo e o terceiro raio são a Trindade católica. Não sei se é assim, simplicíssimo. Vamos atribuir mestres ascensos a isto? Com certeza. Arcanjos e anjos também. Os seguintes chamam-se de atributo e não de aspecto. O terceiro raio é o que rege a manifestação cósmica e estes 4 estão ligados à manifestação cósmica. Notem o triângulo sobre o quadrado, que dá a chamada casinha. Lembram-se da casinha? Depois pões aqui assim, pronto, já está. A chaminé com o fumo. Okay. Este terceiro aspecto dá origem ao quarto, que é o harmonizador. Depois projeta-se aqui para o centro. O quarto, que é o harmonizador. O quinto, que é o conhecedor. O sexto, que é o idealizador. E o sétimo, que é o manifestador. Este é o harmonizador, este é o conhecedor, este é o idealizador e este é o concretizador ou manifestador ou executor. Aspectos de Deus
atributos de Deus. Todos os atributos de Deus pertencem à Mãe Divina. A Mãe Divina é a guardiã dos atributos de Deus. Estes são aspectos, é a Trindade, estes são atributos. Isto é para irmos à teosofia clássica e à Alice Bailey básica. Eu não vos estaria a passar isto se eu não sentisse isto na minha própria fibra. Senão, no fundo, o que estamos aqui é fazer tipo aulas académicas à volta da Alice Bailey. Ser do quarto raio é vago. As pessoas dizem que alguém é do quarto raio. O que se pode dizer é que o quarto raio predomina. Então, reparem, a personalidade é composta por 3 corpos. Um corpo físico, etérico, o corpo astral e o corpo mental, que eu vou representar como um óvulo. O corpo físico tem um raio, R igual... O corpo astral tem outro raio, R igual... E o corpo mental tem outro raio, R igual... Cada um de nós tem um raio que qualifica o seu corpo astral, um raio que qualifica o seu corpo físico e um raio que qualifica o seu corpo mental. A seguir, acima destes 3, existe a tua alma, que eu vou representar aqui como um smile. E a tua alma tem um outro raio. Portanto, R igual a interrogação. Acima da alma tens a tua mónada. E a tua mónada, que eu representei agora com um triângulo, só pode ser ou do primeiro raio, ou do segundo raio, ou do terceiro raio. Não há mónadas do quarto, nem do quinto, nem do sexto, nem do sétimo. Há almas do quarto raio, há. Há almas do quinto raio, há. Há almas do sexto raio, há. Quando um ser serve a humanidade, é o raio da alma que está a manifestar-se. Então tu podes dizer claramente que Einstein provavelmente era uma alma de quinto raio. Ou seja, quando ele estava a ser ele próprio pessoal a fazer torradas na cozinha, eram estes raios que predominavam. Mas quando ele estava a servir a humanidade, tem muito a ver com o ascendente em astrologia, é o raio da alma que está a derramar-se sobre a obra dele. O que nós fazemos, que está destinado a perecer, é fundamentalmente manifestado por Deus, porque tudo é Deus. É fundamentalmente manifestado por Deus através da personalidade, e o que é manifestado por Deus através da nossa personalidade está destinado a perecer. Perecer. Por exemplo, esta casa. Não é? Mesmo que haja um orçamento brutal para que esta casa nunca venha a desaparecer, eu posso garantir que ela vai desaparecer um dia. O que está destinado a ficar nos registros acásicos para sempre e marcado como um valor indestrutível do tesouro da humanidade é o que Deus manifestou através da tua alma. E o que vai ficar escrito no céu, não nos registros acásicos, e é uma marca de fogo que nós deixamos na terra e que nunca mais é esquecida, é o que Deus manifestou através da tua mónada. Os raios é o fuel, é a própria eletrificação da ação, do pensamento. Ninguém faz nada se não houver... Eu estou aqui, eu só consigo fazer isto que estou a fazer porque os raios em mim estão a fazê-lo. Não sou eu. São os raios em mim. Quanto menos pessoal eu for, mais pura é a qualidade de raio. O que é belo quando vocês estão perante um mestre é que o mestre, desconcertantemente, é uma manifestação pura de um raio. Tu dizes assim, mas este indivíduo é o quarto raio encarnado, ou é o segundo raio encarnado. E quanto mais impessoal ele for, no sentido quente, isto é, universal, porque os polícias também são impessoais, no sentido universal, quanto mais impessoal ele for, mais tu sentes, isto já não é bem uma pessoa, isto é um raio que está ali a falar comigo. Ou um raio que está a falar com uma multidão. Dando uma cambalhota no bom sentido das coisas. Pois, no bom sentido. Mas qual seria o mau? Toulouse, olha para mim. Olha para mim. Ok. Quando a personalidade se integra, acontece uma coisa mágica. E isto vai ser feito com vocês. O objetivo da Air School... Nós estamos a filmar.
O objetivo da Air School é ajudar cada um de nós a trazer ao de cima o raio da personalidade integrada. Não sei se posso ser mais simples. Vocês são pioneiros, sabem porquê? Porque daqui a um ano vão estar aqui 200 pessoas. Nós estamos a furar num nível complexo, porque estamos a fazer uma coisa que é lenta, que é muito gradual e que é irreversível. Nós podemos fazer coisas de grande impacto totalmente reversíveis. Passam 15 dias e tu já nem te lembras do que é que foi aquele workshop. Mas nós estamos a fazer o contrário, estamos a fazer uma coisa lenta, estamos a construir, esculpir lentamente degraus que tu sintas que podes subir e descer sem grandes crises. Mas depois de subir e descer 3 vezes já começa a ficar confortável naquele novo degrau. E depois outro. E depois outro. E o raio que constrói degraus é o segundo raio. É o de amor e sabedoria, sim. O raio que constrói degraus é o segundo raio. Ananda. Se eu sou um ser de segundo raio, o outro nome de Ananda, vocês lembram-se da trindade hindu? Sat, Chit, Ananda. É a mesma coisa. Sat, Chit, Ananda. Pai, mãe, filho, filha. Não. Pai, mãe, filha, filho. E assim sucessivamente são sempre manifestações da... É Deus em movimento. Deus projetando-se. Outros nomes para Ananda: amor cósmico, ímã cósmico. Não, eu publiquei há pouco tempo no Facebook uma conferência inteira sobre o ímã cósmico. Está lá. Isso só é 1h30 sobre Ananda, sobre o segundo raio cósmico. O ímã cósmico, a energia psíquica do universo, não a nossa, a do universo. O universo tem vontade com o primeiro raio cósmico. Uma coisa que nós não temos nenhuma hipótese de compreender. E o universo ama através da psique cósmica ou do coração cósmico, que é Ananda. E a Lux Eterna, que é constrói e dissolve os universos, tem a ver com Chit, tem a ver com o aspecto construtor, é Shiva Shakti, com o aspecto construtor e dissipador do universo. Então, o que é que são os raios? São os animadores dos veículos. Os veículos são feitos de raio? Não. São conchas. Se este corpo físico não tivesse dentro dele um corpo astral e uma mente, assistidos por uma psique viva, com uma alma por trás e uma mónada, espero que não esteja muito longe, isto cai no chão. Cai no chão. Sabe o que é que as pessoas desmaiam? Porque a alma não quer registrar aquele acontecimento, não precisa. Não admite. Fecha. Então a alma puxa os dois corpos, o astral e o mental, para fora e o físico cai no chão. Então pode-se dizer que um corpo é composto por concha, que é a substância inerente, e raio, o elemento animador. Sentem isto? Da mesma forma que um automóvel é feito de metal, mas se não tiver gasolina não anda. Da mesma maneira, o meu corpo físico tem, por exemplo, o meu corpo físico provavelmente é de quarto raio. O meu corpo astral é claramente sexto raio. É um problema enorme. O meu corpo mental provavelmente é de quinto raio, sempre tendo para uma linguagem exata. Não quer dizer que eu gosto, mas é uma tendência. Se um dia eu integrar totalmente a minha personalidade, é provável que seja uma personalidade de quarto raio. A minha alma, quase certeza que é uma alma de segundo raio. E a minha mónada, isso não é um assunto para aqui. O que é o trabalho que nós estamos a fazer? Nós estamos a tentar que, à medida que nos conhecemos psiquicamente, ou seja, à medida que aprofundamos o átomo humano, e vocês começam a sentir-se confortáveis de uma nova forma, não é confortáveis como antes, confortáveis com o corpo físico, começam a descobrir linhas de desporto, linhas de vitalização que dizem respeito ao vosso corpo. E há pessoas que dizem, mas eu já fiz isso, pronto, então já está feito. À medida que conhecem o inconsciente, o consciente, tudo isto mais à frente vai ser relacionado com os centros planetários da Terra, porque cada um destes polos está ligado a centros intraterrenos e a bases extraterrestres na Terra. À medida que nós nos conhecemos nestes polos, podemos integrá-los.
Tu integras quando conheces. E o que é que acontece? Nós estamos a usar o átomo humano, a psique, o eu superior, o consciente, o eu sombra, o inconsciente e o eu básico, este átomo humano, para compreender cada uma destes aspectos, para começar a integrar. O que é que acontece? Um dia tu vais acordar e vais descobrir que há uma força integradora, que é o raio que integra a personalidade, que é mais forte que as partes que constituem a personalidade. Ou seja, tu acordas e dizes assim, espera, eu fui apanhado. O meu barco à vela, o vento encheu a vela. Porque, do ponto de vista metafísico, nós psiquicamente somos dependentes do alto e, portanto, somos dependentes do vento do espírito. Como Jesus dizia, não sabes onde é que ele vai soprar nem quando. O raio integrador é o raio que começa a vir ao de cima à medida que eu vou fazendo as escolhas certas. E esse é o prazer de uma coesão suprapessoal. Ou seja, eu tenho uma personalidade que... a personalidade não integrada não tem raio. O que predomina é o raio do físico, o raio do emocional e o raio da mente. Então o indivíduo observa-se assim, ok, então eu tenho esta mente assim, tenho este emocional assim, tenho este corpo físico assim, assim, assim. Que tem as suas gramáticas, que tem a sua maneira de ser. Há coisas que vocês gostam de comer, por exemplo, há pessoas que gostam de comida salgada, há pessoas que gostam de comida doce e assim sucessivamente. Tem a ver com o raio da personalidade, com o raio do corpo físico. À medida que vocês vão fazendo escolhas e este processo de integração acontece, há um momento em que lá do fundo, e agora sim, pode-se dizer, é o raio da psique. O raio da psique. A psique também tem um raio. E a tragédia é que as pessoas passam do domínio do físico etérico, que domina completamente a consciência deles durante horas, depois passam para o domínio do astral, que domina a consciência deles durante horas, depois passam para o domínio do mental, que domina a consciência deles durante horas, e andam dominados pelos corpos. Eu vou repetir, andam dominados pelos corpos. Até que há um momento em que, porque o indivíduo faz um trabalho de centragem e começa seriamente a usar o terceiro raio para resolver a personalidade, quer dizer, atividade inteligente, então tu começas a encontrar o lugar de cada coisa e as coisas começam, isto é muito importante, a coordenar-se. A tua vida instintiva, seja os alimentos, a sexualidade, o sono, o que for, o desporto, etc., começa-se a coordenar com a tua vida emocional e afetiva. Mas tu também não permites que a tua vida emocional e afetiva bloqueie a tua vida instintiva. É porque há aqui, isto aqui é muito sério. É muito sério. E depois tens a mental, que se coordena com as outras. E à medida que elas se coordenam, tu começas a sentir-te transparente. Já não sentes tanto que és um peso para ti próprio. E então o raio da psique, que é aquele que coordena os outros 4 polos, começa a vir ao de cima. Quando o raio psíquico domina, tu encontraste o raio da tua personalidade. O único raio da personalidade é o da personalidade integrada. Antes integrada não tem raio. É feita de corpos à solta. Sentem o que eu quero dizer? Depois da personalidade dar origem ao seu raio integrador, tu aproximas-te rapidamente da terceira iniciação. Porque não tens esquinas e lixas e colas e abrasivos para apanhar lixo pelo caminho. Não sei se me faço entender. Tu estás sharp. Estás-te a aproximar da terceira. Sim, porque a primeira iniciação é um domínio do corpo físico etérico pela alma. A segunda iniciação é um domínio do corpo astral pela alma. A terceira iniciação é um domínio do corpo mental pela alma, dando origem ao poder da psique sobre toda a personalidade.
Ahm, ou eu concordo. Ou nós estamos dentro da aura de um ser muito avançado, ou vamos viver para um sítio extraordinariamente benéfico. Mas isso. Sim, mas a hierarquia, o teu ser interno pode decidir tirar-te daqui. O teu ser interno pode decidir tirar-te daqui. Sim, sim. Mas eu ainda hoje tive a notícia de 5 ou 6 amigos meus que foram viver para fora de Lisboa, assim. Out. Claro. Digamos, o que eu estou a falar em termos tradicionais. A tradição diz que precisas de um guru para atingir a terceira iniciação. É. Esse guru ou é o teu mestre interno, que é a condição moderna. É muito estressante, porque o indivíduo tem que aprender a levar-se a sério, e isso é horrível, não é? É difícil. É mais fácil levar a sério um ser venerável. Tu tens um venerável fora de ti, enquanto levares aquele a sério estás alinhado com a terceira iniciação. Não precisas de fazer a tal levar-te a sério. Pronto. Os gurus vão saindo, o mecanismo guru vai saindo à medida que tu ativas dentro de ti. Se tu ativas o guru dentro de ti, o guru fora começa a tornar-se, digamos, transparente, invisível. Está lá, mas começa a ficar cada vez menos. Sim, sim. Um indivíduo sereno é uma pessoa. Eu diria que um indivíduo equilibrado sereno é uma pessoa que não se impressiona com nada. Se o guru vem de fora, ótimo. Se vem de dentro, ótimo. Se vem do lado, ótimo. Se vem da esquerda, ótimo. O que é importante é que tenha guru. Não sei se me faço entender. Essa é a serenidade. A ansiedade tem a ver com indivíduos que foram abusados por falsos gurus. Então, guru é uma coisa terrível, negativa já. Ou ao contrário, indivíduos que, se não encontram um guru, acham que não conseguem fazer o trabalho. E ambas as posições são ansiosas. É preciso estar sereno e ver o que é que a vida nos traz. Mas o que é atual é o indivíduo ativar o seu mestre interior. Agora, a tradição diz que além de uma pessoa pode ser um lugar físico. Há muitos seres que não tiveram guru direto, quer dizer, tiveram na adolescência, e de repente foram viver para uma caverna no Himalaia, e os Himalaias eram o guru. Não sei se me faço entender. Quer dizer, o magnetismo, o isolamento e o foco produzido por uma grande uma grande cordilheira, uma grande corrente montanhosa, cadeia montanhosa, fez o trabalho do guru. Outros dizem que o guru é o que tu escolheres como instrumento musical. Quer dizer, se tu compreendes em profundidade e com todo o amor uma harpa, ou uma vina, ou um piano, estás em alinhamento. Outros dizem que o guru é o livro que tu elegeste, no meio de todos os outros, aquele livro que tu acompanhas e que é o teu livro. É muito interessante observar como os ambientes espirituais que giram em torno de um único livro e não de 30 são muito mais focados e, portanto, com mais potencial fanático, mas mais focados que os outros ambientes espirituais. E assim sucessivamente. Portanto, eu concordo contigo. É necessário haver um agente ótimo para o indivíduo eclodir na terceira iniciação. Nós aqui estamos a fazer uma coisa que é esta figura de estilo, que é uma escola e que é vago. Porque é um ambiente que tu estás em relação telepática com ele. Tu podes vir aqui ou não, mas há uma relação telepática. E eu acredito que há um vórtice que está-se a formar, e esse vórtice está ligado a Lish e a Anutea e a Erx, fundamentalmente a Erx. É o vórtice que está a estimular o fogo secreto dentro de todos nós. Quer dizer, se nós sentimos que é mais fácil, com o passar dos meses, manter certas coisas à distância, e que já começamos a desenvolver humor onde antes tínhamos medo, e começamos a desenvolver serenidade onde antes tínhamos ansiedade, e estamos a desenvolver paz onde antes estávamos em guerra, e estamos a desenvolver à vontade, segurança, mobilidade onde antes estávamos paralisados, isso significa que o fogo interno da mónada está a ser lentamente extraído pelo trabalho que estamos a fazer. Porque a mónada para a psique é como uma brasa. Lá no plano sagrado dela é um fogo. Mas para a psique, aqui dentro, é como uma brasa. Tem que ser soprada. Sabes? Ou é soprada por fora, daí o guru. O guru não é uma pessoa que te ensina nada. É uma pessoa que estimula a tua brasa.
O termo que se dá às mulheres no Islão, às Sufis, é, em inglês, Daughters of Fire, filhas do fogo. Daughters of Fire. O que os mestres fazem, ou melhor, o que o estimula, o catalisador fora de ti, o que ele faz não é ensinar nada. Ensinar digamos, é decorativo. O que ele seriamente está a fazer é estimular a brasa no centro do teu ser. É isso que ele faz. É para isso que serve um polo espiritual. Não é para dar ordens, nem para mandar, nem para criar esquemas de poder, nem pirâmides verticais, nem nada. Isso pode acontecer por uma infelicidade do infantilismo geral instalado. Mas o que seriamente os mestres fazem é estimular a brasa. Ora, essa brasa, que a Mona não é uma brasa, é fogo, mas aqui é uma brasa. Ela já cá está, já chegou um bocadinho, é a brasa. Essa brasa pode ser estimulada por fora, então tu tens um processo que a tradição reconhece, ou, agora sim, em termos modernos, pode ser estimulada por dentro, pelo teu ser. A própria mónada pode forçar, pode abrir ela o caminho. Geralmente, uma fonte de expansão espiritual autêntica é alguém, ou um livro, ou um lugar. Eu acredito muito em lugares, mas eu tenho Júpiter em Touro. Mas acredito em lugares. Acredito que há lugares que são como mestres para nós. Há livros que são como mestres, há instrumentos musicais, há práticas que são como mestres para nós. Mas mesmo a prática do arqueiro zen tem um mestre, tem lá o velhote. Tem lá o velhote. Essa brasa pode ser soprada por dentro ou por fora, mas tem que ser soprada. Porque ela extingue-se. A psique não se extingue, nem a alma. Mas aquela coisa maior da mónada, que faz de ti um gigante, essa extingue-se. Se não for soprada. Paulo. Depois do indivíduo integrar a personalidade e criar homogeneidade física, emocional, mental, quer dizer, ele não mentir a si próprio. Mas olhem que isto do não mentir a si próprio não é uma opção. No início vocês têm mesmo mentir, nós temos que mentir a nós próprios porque estamos carregados de mentiras. Também. Mas sente-se mal. Portanto, a questão aqui não é se o indivíduo acredita ou não na mentira, é se ele se sente mal ou bem. E gradualmente, porque a psique está lá a sofrer. E à medida que a pessoa evolui, há um momento em que o raio psíquico vem ao de cima e integra a personalidade inteira. A pessoa de repente diz: eu não sou mais uma mente, não sou mais emoções e não sou mais um corpo. Eu sou um coração. Sou um coração inteligente. Esse é o ponto em que é o raio da psique que vem ao de cima. Implica a morte de alguma coisa, não é? A morte de algum, quer dizer, a morte, isto é. Sim. É como perder a pele. As cobras perdem a pele, os seres humanos perdem as cascas exteriores dos corpos. Mas em relação ao que a Paula perguntou, depois da psique revelar o seu raio único, só resta uma coisa. A alma começa a descer e muitas vezes a personalidade integrada e a alma têm um último combate. É porque a personalidade integrada manifesta um raio. A alma pode manifestar outro raio completamente diferente. E aí há um ajuste que tem que ser feito. Imagina que a tua personalidade integrada é de quinto raio. E a alma é de quarto, ou de sexto. Ainda há um ajuste a ser feito. E agora sim, depois desse ajuste, claro que o que falta revelar é o raio monádico. E o raio monádico, que pertence ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro raio, vem ao de cima na quinta iniciação.
Quando tu manifestas um aspecto divino puro, a ascensão está cada vez mais próxima. Mesmo. Física? Não. Não, o mestre Moria ascendeu em 1873 e estava no plano físico. Saint Germain ascendeu muito antes e estava no plano físico. Não, o indivíduo vai andar e de repente desmaterializa o corpo em luz e continua, se quiser, a ter corpo que os outros veem. Mas ele já é luz. Sabes que no início a ilusão é de que o espírito está dentro do corpo. E então diz, tens de virar para dentro, tens de virar para o teu interior. Mas não é interior nem exterior. Isso é um estado pré-gnóstico. A partir de um certo momento tu percebes que o corpo está dentro da mónada e portanto já não lhe podes continuar a chamar físico. Isabel, o corpo dela não se corrompeu. Ela, digamos que teve há um estado que é pré-ascensão. Rainha Santa Isabel. E há mais uma série de seres assim. As energias da ascensão já tinham chegado a um nível muito avançado. Mas não aconteceu a ascensão final física. Mas quando a ascensão final física acontece, aí põem-se vários problemas, que é como é que esse ser vai ser registado pela história, o que é que os familiares dele vão pensar. Então tu ascendeste, mas isto é assim. Porque, repara, o indivíduo... Não, é complicado, é complicado. É complicado porque a hierarquia é super discreta e hermética. Então, já aconteceu, não sei se foi no caso de São Sérgio de Radonega, que é um monge russo e é o patriarca da Rússia e de Moscovo, São Sérgio, Santo Sergios, vem do Sergei, do russo Sergei, que ele ascendeu e, se eu não estou em erro, a hierarquia simplesmente pôs um cadáver do lado de umas escaramuças dentro do caixão para convencer toda a gente que o São Sérgio morreu, pronto. E ele ascendeu fisicamente. Não sei se me faço entender. Portanto, a hierarquia frequentemente, isto está num livro chamado Agni Yoga, do Mestre Moria, se não é na Agni Yoga, é um desses livros, em que é claramente descrito que frequentemente a hierarquia tem que inventar funerais para proteger a ascensão física dos seus iniciados. Portanto, a ascensão é física. Claro que se o indivíduo ascende fisicamente e permanece exposto socialmente, o que é que acontece? Ele não envelhece mais. Não se trata aqui de tornar imortal, trata-se de que o corpo físico foi transubstanciado. Isso é um problema, eu acho, para a sociedade. Não, para ele é ótimo, para a sociedade é complicado de gerir. Não, pensem só em termos políticos. Há um indivíduo com 550 anos que vive na Bulgária. Em termos políticos, como é que a sociedade se relaciona com isso? O que é que vai acontecer a esse indivíduo? Como? Sim, mas em termos políticos esse indivíduo desaparece. Vêm umas carrinhas negras, levam-no para a NASA e desaparece num subterrâneo. Sabem que a política, o poder e o governo secreto não está para tolerar mestres ascensos expostos. Certo? É claro que podemos dizer também, mas o homem mas vêm as carrinhas pretas, já ele está-se a desmaterializar para outra montanha. Exato, mas isso é o gato e o rato. E a hierarquia tem mais que fazer. Portanto, geralmente os mestres ascensos tornam-se... desaparecem assim, não se sabe para onde foi. Eventualmente aparece um pseudo-funeral. Este é um assunto muito esquina, muito fringe. Exatamente, o Alquidre, por exemplo, eu vou-vos dar 5 exemplos. Sim, é assim, notem, a tradição...
Eles estão. Na batalha, por exemplo. Sim, fisicamente na batalha, eles estiveram lá há poucos anos. 3 ou 4 louros a andar no meio das pessoas. Quando toda a gente pensou, os suecos, os ingleses gostam muito de Portugal. Não, não são ingleses nem suecos, são mestres ascensos. Fisicamente, sentam-se no café, comem morangos com natas. Então, olha, Babaji, Thoth, Enoch, Elias, são só alguns da tradição patriarcal, né? Há seres femininos. Fátima, no Islão, é descrita como alguém que ascendeu. A partir de um certo momento, ele estabiliza entre os 45, entre os 35 e os 45, 50. Estabiliza. Sim, sim. Porque a cara só se altera por causa da passagem dos anos, não é? Mas eles podem escolher aparecer mais novos do que o momento em que ascenderam. Mas nunca mais velhos, quero dizer. Isto é uma coisa para levar a sério, porque assim, quando nós dizemos o indivíduo levar-se a sério, é exatamente aqui. Ele começar a ter uma relação com peso. É que estas coisas para nós não têm peso. São muito assim. Peso. Isto tem que ter densidade. Exatamente. Nós sim. Nós vamos falar sobre os mestres da ascensão e vamos falar sobre a ascensão de uma forma muito mais definida. Desde que não se materializasse na sala. Porque quando um ser se materializa à tua frente, há uma tremenda destabilização psíquica. Vocês não julguem que agora... Como? Sim, se agora um mestre se materializasse naquela cadeira, vocês iam ficar a bater mal 6 meses. Garantido, garantido, garantido. Isto é garantido. Primeiro porque a atmosfera da sala sobe 3 ou 4 oitavas em segundos. Depois, por exemplo, houve manifestações diretas de alguns seres ascensos ligados ao comando Ashtar em Aurora, à esposa de um dos guardiões físicos do local, o senhor que comprou uma quinta, que era uma das entradas para o mundo interno. E ela estava a criar uma série de problemas e impasses ao desenvolvimento do plano, porque ela disse, não, nós reformámos e agora viemos aqui criar gado e queremos estar sossegados, não quer cá extraterrestres, nem mestres, não quer nada disso. Era a formação que ela tinha. E eles aproveitaram um dia em que ele foi à cidade fazer não sei o quê, e ao fim do dia, quase à noite, eles apareceram no quarto dela e disseram, olha, tu tens 3 ou 4 hipóteses, vamos descrever quais são. E pronto, a coisa ficou resolvida. Mas ela ficou com problemas cardíacos durante meses e meses e meses. E eles tiveram que... Não havia outra maneira de chegar a ela, e então tiveram que forçar um pouco. Não. É a mulher do Tona. Tona, Uruguai. Mas isto é um centro que fica mesmo ao pé da Estância Aurora. E há um outro centro que fica a 13 km da Estância Aurora, que é a Casa de la Redención. São coisas diferentes. Bom, neste momento no Uruguai deve haver várias pessoas que estão a fazer esse processo de aproximação. Sim. Assim como no Val de Erques há 7 ou 8 pessoas que se funcionam como guardiões e que ajudam as pessoas a fazer esse contacto com os extraterrestres lá e com as bases intraterrenas. Sim. Sim, sim. Não quer dizer que aconteça nada, mas podes. Chama-se turismo. Tu compras um bilhete e vais. E eu estou a dizer isto, não é porque eu não estou a tentar separar nada, é porque há muitas pessoas que fazem isso. Têm dinheiro, vão. E não acontece absolutamente nada. Quando uma pessoa... Exatamente. Qualquer um de nós... O que
que é que te parece? De 100 pessoas, 2 ou 3 têm acesso. São 2, 3, 5%. Porque tu tens de estar preparado para realidades que não têm nada a ver com o cotidiano. Nem com o teu dia-a-dia, nem com... Tens de estar preparado para o desconhecido. Acabaste de responder à tua própria pergunta. Se houver um chamamento, é válido ir. E geralmente há. Quando há, é mesmo claro. A pessoa começa... Tu ligas a televisão e está a dar um programa sobre a Argentina, depois compras uma revista e abres e tens imagens da Argentina, depois uma amiga tua telefone, os sinais começam a chegar todos. Pelo contrário, há alguns que fogem de lá. Não, não é. Mas a preparação é tão importante quanto o contacto. E portanto, às vezes não é necessário estar lá e está a acontecer algo maravilhoso connosco, aqui na cidade. Não é? E quando é necessário o indivíduo ir para se impregnar de certas energias mais altas e de ser liberto de camadas dos seus corpos que ele não consegue trabalhar, porque quando tu fazes o máximo possível, aquilo que tu não consegues trabalhar, eles vêm e tiram. E trabalham com... São engenheiros galácticos, portanto eles vêm ao teu corpo astral e conseguem tirar só uma frequência e deixar as outras intactas. Vêm ao teu corpo etérico e tiram uma frequência e deixam as outras intactas. Vêm ao corpo mental e anulam um registro mental negativo que tu adquiriste em infância ou de vidas anteriores e deixam o resto da mente intacta. Tu sabes que uma cura cósmica aconteceu porque tu deitas-te com um problema e acordas sem ele. Não está lá. E muitas vezes esses centros internos da Terra, de que nós ainda não começámos a falar, eles às vezes levam-nos lá porque lá é mais fácil eles fazerem esse trabalho de engenharia oculta, de retirar um miasma físico etérico, de retirar uma frequência astral muito densa que a pessoa não consegue trabalhar. Porque herdou, imagina que é uma coisa de família. Traços hereditários, etc. Se tu fazes o máximo que tu podes em termos de caminhar para a síntese e de acolher essa síntese, aquilo nos teus corpos que se rebela e não consegue responder, entrega. Entrega. Não foques isso. Não penses nisso. Quer dizer, está lá, não é bom, volta várias vezes. Ok, entrega. Viva a coisa o melhor que puderes. E entrega, porque eles vêm e simplesmente levam aquilo como se pegassem numa pinça e tirassem uma farpa.